A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Neemias Becker, responsável pela setorial de Niterói. E nós estamos aqui hoje na região de São Gonçalo, em frente à nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor de Neves. Esta que é uma igreja histórica aqui no estado do Rio de Janeiro, inaugurada no ano de 1976. E nós vamos acompanhar agora um pouco dessa história, um pouco da trajetória da igreja, do crescimento da igreja aqui neste lugar. Está comigo aqui o pastor Amarildo, que vai nos acompanhar no decorrer deste vídeo, nos contando algumas experiências e também a trajetória do crescimento da igreja aqui em Neves. A paz do Senhor, pastor Neemias, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando, esta reportagem a respeito desta festividade da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E é como o pastor Neemias, ele está comentando, nós estamos aqui exatamente na rua Doutor Maurício de Abreu, 1574, em Neves, aonde teve aquele grande acontecimento, aonde nós estamos aqui, na época tinha um trilho de trem que passava aqui na frente, hoje já não tem mais. E esse local aqui, pastor Neemias, e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, essa rua, praticamente, daquele poste até a esquina, ficou completamente lotada. E o pátio da igreja também, aonde nós vamos mostrar neste momento. Você está acompanhando aí agora algumas fotos do dia da grande concentração que ocorreu aqui. Então nós podemos ver através das fotos que foi praticamente uma quadra inteira, pastor Amarildo, exatamente, de pessoas, foi uma grande multidão que aqui estava presente para contemplar a inauguração desta igreja. É verdade, e nesse dia, como muitas pessoas comentam e muitas pessoas falam, sobre esse acidente que aconteceu aqui, nós temos pessoas que nós conversamos, que nós já conversamos, e essas pessoas contou detalhes, e nessas fotos que nós estamos mostrando aí, vocês estão vendo a situação que ficou aquele dia. Você acabou de acompanhar aí um pouco das fotos da grande multidão que estava em frente, ocupando toda uma quadra aqui da Rua de Neves, aqui da Igreja de Neves. E pastor Amarildo, a igreja passou por algumas mudanças na área externa, na estrutura da igreja, algumas reformas aconteceram. Conta pra gente então como que era aqui antes, como que era naquela época, no dia, como que era a estrutura da igreja e como que foi que o saudoso missionário ele apareceu aqui para trazer a mensagem para o povo. Vamos lá, pastor Neemias e a todos os ouvintes. Aqui era como se fosse uma espécie de um depósito, antigamente. Aqui, na época que eu cheguei aqui, em 1990, aqui essas paredes que nós estamos vendo aqui, era tudo com azulejos, era como se fosse amostras. E aqui onde eu estou, tinha uma escada que subia, lá para o escritório hoje, do atual nosso irmão pastor Valmir, que é o dirigente aqui de Neves. E quando o missionário chega aqui, esse pátio que vocês estão vendo aqui, que hoje não tem quase ninguém, esse pátio aqui, ele estava lotado. E lá dentro da igreja, que é praticamente maior do que esse pátio, também estava lotado. E quando o missionário chega, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, as ruas aqui toda tomada, Eu vou colocar as fotos mais uma vez para vocês verem. Então as ruas aqui estavam toda tomada. Então eu penso dessa forma, que o missionário, ele vendo a multidão, no caso teria menos gente dentro da igreja, apesar de estar super lotada, e aqui fora tinha muito mais gente. O missionário, ele pega uma escada e ele sobe, em cima dessa laje aqui onde está esse letreiro aqui, essa parede ela não existia, era apenas uma laje, e o missionário ele começa a pregar, tentar fazer a primeira oração, onde tudo acontece. Tem noticiários que a gente ouve que o trem estava passando, não teve nada de trem, não teve nada de trem. O que aconteceu é que quando o missionário chegou, o povo que estava dentro da igreja queria também ver o missionário, porque era algo inédito, 1976.
né, todo mundo só ouvia o missionário falar de São Paulo, né, Curitiba, Rio de Janeiro. E quando o missionário inaugura, né, ele tenta inaugurar essa igreja, foi aonde aconteceu, né, esse acidente com mais de 20 mortes e mais de 100 feridos, aonde nós temos alguns relatos, mas para a glória de Deus, a igreja hoje ela continua aqui e ela cresceu, pastor Neemias. Com certeza, e ela não para de crescer, né? A igreja de Neves é uma igreja que vem crescendo ano após ano. Nós temos aqui carregando toda uma história da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Existe toda uma história por trás dessa estrutura e nós vamos acompanhar agora, pastora Marildo, algumas pessoas que estavam aqui naquele dia, que contemplaram o que aconteceu, como foi que aconteceu, e nós vamos escutar elas agora para que todo o pessoal que está em casa, eles possam entender melhor a história da igreja aqui de Neves. Então, acompanhe conosco o relato dessas pessoas que estavam aqui em 1976, no dia em que inaugurou a Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui em Neves, no bairro de São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui dentro da nave da igreja aqui de Neves, juntamente com a nossa irmã Fátima. Irmã Fátima, quantos anos a irmã já é membro aqui da igreja de Neves? 40 anos. 40 anos a irmã já pertence a este ministério, só nesta igreja? Só nessa igreja, Deus e Amor de Neves. Sim. E a irmã estava presente no dia, lá em 1976, no dia que inaugurou esta igreja. Estava com a minha mãe. Estava com a sua mãe. Quantos anos a senhora tinha na época? Ela tinha uma base de 12, 13 anos por aí. De 12 a 13 anos. E como que foi a experiência? Como que estava o local aqui na época? Conta pra gente um pouco. Estava super lotada a rua, a igreja estava super lotada, o povo ansioso para esperar a chegada do missionário. E ali, quando o missionário chegou, o povo, né, começou a ficar alvoroçado, porque tinha pessoas enfermas também, de cadeirante. E aí começou essa aglomeração. Quando o missionário chegou, que entrou, o pessoal queria tudo tocar no missionário, queria receber um milagre. Eu falei, queria um milagre. Então foi aí que começou um pisoteando pelo outro, pisoteava pessoas no chão. Aí começou a vir aquela aglomeração e aquele alvoroço. Aí começou a vir aquele alvoroço todo. E aí foi quando, né, surgiu esse acontecimento, e é quando nós estávamos aqui e a gente não podia voltar, porque era multidão mesmo, a rua fechou, não tinha como nós voltar. Aí foi que teve acontecimento dos obreiros, começou a tirar, o missionário saiu e depois nós começou a tirar as crianças, começou a tirar as pessoas para poder, né, a aglomeração se acabar. Mas aí teve aquele acontecimento, né? A senhora estava aqui dentro, aqui no Estava aqui templo dentro, mesmo, estava né? dentro, porque a gente Com a chegamos sua cedo, família. minha mãe veio muito cedo. Nós saímos cedinho de casa para ficar aqui dentro. Aí o pessoal começou a aglomerar, começou a chegar. Quem estava aqui dentro não podia mais sair, porque a multidão foi muita gente, a multidão muito grande, não tinha nem como a gente se mover. Era uma multidão muito grande. Mas Deus estava presente, mas o povo, né, não teve a capacidade de esperar o missionário chegar para subir para o altar, para pregar. Não, o pessoal já queria invadir, já queria tocar, já queria, né, a aglomeração toda. E aí teve aquele acontecimento, porque as pessoas que estavam enfermas não tinham como entrar mais, ficou muita gente lá de fora, não tinha como entrar, e aí derrubaram o portão, teve aquela aglomeração toda. Sim. E como que foi como que foi feito para a senhora sair? Como que a senhora conseguiu sair junto com a sua família? Nós saímos pela uma porta que tinha por trás do atrás. altar. Portão que tinha aqui, eles abriram e tiraram a gente. O missionário saiu, depois começou a tirar as crianças, os jovens, as pessoas foram saindo por aqui. Não teve como voltar para trás, não, porque tinha acontecimento, tinha pessoas, né, pisoteadas, não tinha como voltar. Então o povo que estava aqui dentro, eles estavam querendo sair, só que não conseguiam. Não conseguia, pela multidão. A multidão era muita gente mesmo. A rua fechou, uma multidão que a gente nunca vimos mesmo, porque a gente não era cristão, a gente ouvia um anúncio que ia inaugurar essa igreja, então minha mãe começou a convidar os vizinhos, os filhos dos vizinhos, nós viemos para receber um milagre. Né? Inclusive minha mãe veio receber um milagre pela enfermidade, mas não, vou lá que Deus vai fazer um milagre na vida da minha filha. Aí minha mãe veio para cá. Daí de lá para cá, e depois a igreja parou, teve aquele processo, e veio e continuou, e nós retornamos para cá e estamos até hoje. Em nome de Jesus, minha mãe descansa no Senhor,
com 90 e poucos anos, mas nós continuamos aqui. E a senhora participou, então, desde a sua infância? Desde a minha infância. Até agora? Até agora. De mocidade, criança, de jovem. Passou por todos os departamentos da igreja? Todo o departamento da igreja, aqui em Neves. Todo o departamento. E estou aqui até hoje. Que benção. Estou aqui, nem eu saí, só vou que Jesus dizia assim, minha filha, o tempo acabou. Mas aqui nós vivemos momentos bons, momentos que o pastor Laércio, que era o dirigente daqui, com a irmã Joana, ele foi bem compreensivo, ele começou a contornar toda a situação, porque aí, né, a responsabilidade ficou toda sobre ele, né? Vai ter aquele processo que você responder, né, a delegacia, aquilo tudo, mas depois ele retornou novamente, não desistiu, e nós ficamos muito alegres mesmo com a inauguração dessa igreja. E aqui muitos milagres Deus operou, muitas coisas nós vimos aqui acontecer dentro da igreja, muitos milagres mesmo, paralítico andando, muita coisa mesmo Deus começou a fazer nessa igreja. Inclusive a senhora, a gente estava conversando antes, a senhora tinha uma enfermidade que para a medicina não tinha jeito. Não tinha cura mais. Não, o médico falou para minha mãe do Hospital Antônio Pedro que tinha que cortar minhas pernas para que o mal não tomasse o corpo todo. Aí minha mãe, através da fé, as campanhas, com aquelas águas, botava na garrafa e começava a jogar nas pernas, lavando o corpo da gente. E aí Deus fez a obra na nossa vida. Inclusive, o meu irmão, ele também estava enfermo também. Aí meu irmão foi dormir. Quando minha mãe foi ver, meu irmão estava morto. Não tinha como ver mais. Meu irmão falou, seu filho está morto. Aí disse que ia chamar um carro para o corpo do meu irmão. Aí minha mãe falou, pegou um radinho que a gente tinha do Mickey e botou a oração do missionário. E botou em cima do corpo do meu irmão. Aí começou a orar, a gente tudo de joelho orando. Aí daqui a pouco meu irmão levantou e falou assim, mãe, por que todo mundo estava orando e não me chamaram? Aí Deus ressuscitou meu irmão. Então, hoje meu irmão é bombeiro, ele faz parte de medicina, ele luta para salvar qualquer pessoa. Mas foi um milagre muito grande. Minha mãe fez um prova e falou, Senhor, eu não era tua serva, eu sou tua serva, Senhor. Como o Senhor ressuscitaste a Lázaro, ressuscita o meu filho. E ele, meu irmão, levantou do sofá. Deus ressuscitou. E muitos milagres operou aqui nesse lugar, na vida da minha família, de todos os meus, inclusive minha sobrinha também Deus ressuscitou, no filho da minha irmã. E nós temos somente a agradecer ao Senhor. Não temos que só agradecer. A gente não é para andar nem de pé, de joelho. Sim. Só agradecer. Vale a pena servir a Deus na igreja? Vale a pena, vale a pena. Se não fosse isso, eu acho que eu não existia mais não. Porque os médicos tinham que cortar pedacinho, pedacinho, para poder sobreviver um pouco. Para poder, nunca dizia o mal que era, dizia que era o mal, e o corpo todo. E minhas pernas pareciam aqueles nervos branquinhos. Aí tinha que botar nitrato de prata ou de ferro curativo, que eu ia comendo a carne, toda vez ia comendo. E falando, ó, tem que cortar a perna dela para poder sobreviver. Mas Deus me deu vida e vida com abundância. Vocês 61 anos. Glória a Deus. Louvado ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que a sua fé ela venha a ser renovada a cada dia. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Você escutou aqui um relato de uma pessoa, de um membro aqui da igreja de Neves, que está há mais de 40 anos participando aqui dos departamentos, também do crescimento da obra de Deus aqui em Neves. Deus abençoe vocês. Você vai acompanhar agora o depoimento da nossa irmã Zelita, que também é uma dos membros aqui mais antigos da Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui de Neves. Estou aqui para gravar este vídeo aqui. Encontrei aqui em Neves hoje a nossa irmã Zelita, né, dirigente da igreja de Portão do Rosa. E ela tem um testemunho muito maravilhoso porque no dia que aconteceu o acidente aqui em Neves, né, com a morte de várias pessoas, onde o missionário veio pregar a palavra de Deus, né, a gente viu muitas histórias falando a respeito desse dia. E hoje eu estou aqui, ela ainda não era uma cristã, né, nesse dia que ela conheceu Jesus, nesse dia que ela aceitou Jesus, e ela vai contar. Mas Elita, conta para nós, como é que foi aquele dia aqui? Tinha muita gente, tinha pouca gente, como é que foi? Foi um dia glorioso, tinha muita gente aqui nesse salão da igreja, estava cheinho mesmo, o pátio estava cheio, a frente da rua ali estava cheinha mesmo, a gente chegou a ficar ali encostada à linha do trem, e o missionário chegou com aquele avental branco,
com a Bíblia, subiu ali para cima da laje da livraria e levantou os 2 braços para o céu e começou a orar ao Senhor. Ele orou pouquinho tempo. Aquele povo que estava no pátio começou a cair tudo endemoniado no chão, e o povo que estava aqui dentro do salão, pensando que ele vinha para o altar, mas ele não veio, ele subiu para lá. Aquele povo começou a sair e foi pisando aquelas pessoas endemoniadas, pisando, porque eles queriam sair para fora, porque viu aquele povo caído e não sabia o que era. Era o missionário que estava lá em cima orando. Então aquele povo foi pisando, aquele povo que saía de dentro, aquele tumulto foi aonde matou aquele povo que estava tudo estendido ali no chão. Foi um dia glorioso, que foi o dia que eu encontrei Jesus. Aí de repente o missionário desceu correndo e veio um carro, pegou ele e levou ele, porque estava um desespero muito grande, achando que ele tinha matado aquele povo. Mas ele fez pouquinhos minutos de oração que ele fez, foi muito demônio que caía pelo pátio aqui da igreja. E para a glória de Jesus, nós encontramos Jesus aqui, aí aqui não funcionou, nós fomos para o Rio, chegou lá aceitando Jesus, e se batizamos em 77, e hoje estamos aqui servindo a Jesus. Hoje serve Senhor, a Deus. Sirva a Deus. O Senhor levou meu esposo agora no ano de 2018, mas pela graça dele eu estou firme com Jesus, esperando até que um dia ele vai nos chamar. Aí vocês que estão ouvindo esse testemunho, esse comentário, a gente ouve muitas histórias, né, nessa época, porque foi nessa época que o missionário ele conseguiu pegar uma carona, né, de chegar até mais ou menos, acho que a BR, e conseguiu depois com um caminhoneiro até chegar em São Paulo, né, porque naquela época a polícia queria pegar o povo, tava uma confusão nesse lugar. Deixou, ele saiu a tempo ainda. E ele chegou em São Paulo tranquilo, né, e depois teve que responder nessas questões toda, foi comunicado departamento jurídico e tudo isso da igreja, porque uns que estavam dentro da igreja achavam que o missionário iria pregar no altar, mas a multidão era grande. Na frente da igreja aqui de Neves, na frente da igreja aqui de Neves tem uma linha de trem, e algumas pessoas diziam que o trem passou na hora. Não, o trem não passou na hora. Foi o povo de dentro da igreja querendo ir para fora para poder ver o missionário, né? Ali. Eu conheço até o irmão, o saudoso nosso irmão Minigildo também, que perdeu a esposa dele aqui neste lugar também, né? Mas graças a Deus ficou firme até os seus últimos dias, né? A nossa irmã Zelita aqui, que estava aqui, saiu daqui, aprendeu a palavra naquele dia, aceitou Jesus depois. Hoje está aqui, dirigente da igreja pentecostal Deus e Amor do Portão do Rosa, e está aqui a nossa irmã Zelita testificando isso. Foi a partir dessa data que a igreja pentecostal Deus e Amor, ela cresceu. A igreja pentecostal Deus e Amor de Neves, para quem ainda não sabe, ela foi a segunda igreja aqui no Rio de Janeiro. Primeiro foi a Rua da Conceição, 178, e depois foi Neves. Neves aqui é a primeira igreja depois da Rua da Conceição, né? Então, eu vou dar uma filmada aqui dentro da igreja de Neves para vocês verem como que está a igreja aqui hoje. Irmã Zelita, eu agradeço a senhora. Amém, Jesus. Tá? Eu que agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu hoje, porque quando eu estive em São Paulo, lá em 2017, eu pedi ao Senhor que me desse uma oportunidade que eu pudesse gravar isso. Mas, graças a Deus, eu não tive, e hoje eu tive essa oportunidade que nem esperava por ela. Amém, né? Amém, amém. Irmã Zelita, Deus abençoe a senhora. Jesus. Tá bom? Amém. A história que vocês estão ouvindo aqui não é fake, é uma história verdadeira. Tá? É verdadeira, foi o que aconteceu. A igreja pentecostal Deus e Amor, a partir dessa data aqui no Rio de Janeiro, a igreja cresceu, e hoje está grande para a glória de Deus. Eu vou dar uma filmada aqui no templo da igreja aqui para vocês verem que maravilhas que está esse templo hoje. Deus abençoe, irmã Zelita. Deus abençoe a senhora. Amém. Olha como está hoje a igreja pentecostal Deus e Amor de Neves. Toda reformada. Olha o altar, muito linda a igreja, ficou muito lindo, com esse piso maravilhoso, olha só, olha que lindo. Aqui é o primeiro templo
da Igreja Pentecostal Deus é Amor. O segundo templo, né? O segundo templo no Rio de Janeiro, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Olha que lindo que ficou as portas. Olha só, que maravilha. Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro.